está passando, o seu ministro da Saúde fala ao contrário. Apesar de ter dado várias voltas e voltas e voltas para não chamar o Bolsonaro de imbecil, o Mandetta de novo aí vai contra e falando para a maior inimiga aí do Bolsonaro, que é a dona Rede Globo. Até o episódio do Coronga tá confuso agora, né? Assim, tipo, o Bolsonaro conseguiu confundir aqui, tipo, qual a informação? Vamos agora partir pra cloroquina. Teremos que falar dessa substância novamente, né? Porque a cardiologista e intensivista Ludmila Abraão Hajar, que é diretora de Ciência e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, diz que está havendo um otimismo exagerado em relação à cloroquina aqui no Brasil, que há riscos cardíacos no uso da droga e que jamais a adotaria para casos leves. Ela disse, cloroquina não é vacina e está sendo vista como salvadora, e não é. Mas se você fala isso, já começa a apanhar porque virou uma questão nacional de pressão. Mas a realidade científica é essa, não tem evidência. Diz a médica que é professora do INCOR, né, o Instituto do Coração. Ela fez parte da comissão de especialistas que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro há 2 semanas atrás para discutir a cloroquina. O Bolsonaro ouviu deles sobre a falta de evidência da droga, porém seguiu defendendo seu uso em todos os pronunciamentos desde então, né? A Hajar também integra um grupo de pesquisadores que tem estudado a eficácia e a segurança da cloroquina. Dados preliminares de uma pesquisa em Manaus apontaram que altas doses da substância aumentam a letalidade em pacientes graves internados. Segundo a médica, o principal gargalo da pandemia tem sido a falta da estrutura das UTIs brasileiras. Ela disse, não é só ter um respirador. Quando eu entubo um doente, ele fica 15 dias na UTI. Vai precisar de um fisioterapeuta 24 horas, antibiótico. Muitas vezes ele morre de infecção, maus tratos, não tem gente para cuidar, não tem profissional, não tem material. Apesar de ter ajustado o tom, né, o nosso ministro Mandetta segue afirmando não haver embasamento científico para o uso amplo da medicação. E a verdade é que essa é mais uma falsa polêmica alimentada pelo bolsonarismo, né? Para disfarçar a flagrante incompetência do presidente em liderar o país no enfrentamento dessa pandemia. O protocolo do Ministério da Saúde já prevê que a cloroquina seja testada em casos considerados graves e críticos. Segundo o próprio ministro, esse impedimento se deu após a reunião com especialistas, entre eles o Davi Uip, que é médico infectologista e coordenador do Comitê de Controle de Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, que passou, inclusive, a ser vítima dos ataques bolsonaristas nas redes sociais, né? Que queriam que ele assumisse que usou a cloroquina como paciente, né? No momento em que ele foi paciente, não médico, né? Ele teria que assumir o uso da cloroquina, sendo que... O Bolsonaro esconde até hoje o exame. Exato, e sendo que é uma função do médico, né, receitar ou não uma questão, e não do paciente dizer o que ele usou ou não usou. E os dois médicos, né, tanto o Uip quanto o Mandetta, sempre tiveram de acordo quanto ao uso controlado do medicamento. A intriga foi instalada apenas para tentar fortalecer essa narrativa bolsonarista de Salvador da Prata suicida. As intenções do Bolsonaro por trás dessa obsessão pela cloroquina e pelo afrouxamento do distanciamento social estão claras para a gente. O presidente é previsível. Qualquer que seja o resultado ao fim da pandemia, o Bolsonaro já terá narrativas diferentes preparadas para justificá-lo. Se o resultado for trágico, com muitas mortes, o presidente vai culpar as forças ocultas que promoveram um boicote à cloroquina e dirá que o isolamento social não funcionou e nem funcionaria. Se houver menos mortes do que a gente espera, vai dizer que o isolamento total era desnecessário e que a economia foi prejudicada por causa dele, né? Tirando o do Paulo Guedes da reta. E dirá ainda que tinha soluções, mas foi impedido pelo sistema, né? Ele contra todos. Como ele não tem compromisso com a realidade dos fatos e nem vergonha na cara, ele com certeza vai sair de peito estufado, qualquer que seja o resultado dessa tragédia que a gente vive, né? Vamos falar aqui também do Supremo Tribunal Federal, né? Em que o presidente Bolsonaro se dirige agora às provocações do Supremo na sua live dessa última quinta-feira, em que ele resolveu fazer uma interpretação criativa de uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que o impediu unilateralmente de mudar as decisões de governadores e prefeitos que são a favor do distanciamento social. E, embora tenha anunciado que o governo pretende recorrer da decisão tomada pelo ministro, o presidente considerou que ela tem um lado positivo e aproveitou a oportunidade para, mais uma vez, tentar julgar a população contra as autoridades locais. Afastou o governo federal de tomar decisões nesse sentido.
ok? Então, a responsabilidade, se você tem algum problema no seu estado, acha que a quarentena, as medidas tomadas no seu estado estão te prejudicando, o fórum adequado para você reclamar é o respectivo governador, respectivo prefeito. Não vou entrar em polêmica aqui, tá? A decisão do Supremo, então, que quem decide são os governadores, são os prefeitos, e o presidente da República, no caso, chefe do Executivo Federal, não posso entrar nessa área aí, mas tudo bem. Bolsonaro fez uma leitura malandra da decisão tomada pelo Moraes. E escreveu ao ministro, nos termos do artigo 24, inciso 12, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e Estados, Distrito Federal, para legislar sobre a proteção e defesa da saúde. Em nenhum momento o ministro considerou que o governo federal poderia se eximir de responsabilidade. O conteúdo da liminar é outro. O Alexandre de Moraes fala que o Poder Executivo Federal não pode anular as decisões dos governos estaduais e municipais que visem obedecer às recomendações da Organização Mundial da Saúde e vários estudos técnicos, mencionando como exemplo os estudos realizados pelo Imperial College of London, já citado por este podcast. O Moraes, ele evocando o Pacto Federativo, proíbe o governo federal de tomar decisões unilaterais, desde o dia 29 de março. E o presidente falou mais de uma vez que pensava em recorrer a um decreto para determinar o fim das medidas de isolamento social. Cabe observar que o ministro não se ateve apenas à questão de competência das esferas dos poderes, né? Ele lembrou também que a suspensão das medidas de isolamento social, nesse momento, ofende valores protegidos pela própria Constituição Federal. Será que Bolsonaro vai rasgar novamente a Constituição? Será que dessa vez o Supremo passaria a mão na cabeça? E Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre? Tanto a liminar concedida agora por Moraes, como aquela concedida na semana passada pelo Roberto Barroso, que já falamos aqui, que suspendeu a campanha O Brasil Não Pode Parar, né? Informa que o Supremo está pronto para intervir assim e determinar que se aplique os fundamentos básicos da Constituição Federal, caso os governantes optem pela inércia, né, ou pelo abuso de autoridade. E por fim, cara, eu vou trazer aqui um texto excelente do Ariel Dorfman, que é um professor de literatura e de estudos latino-americanos da Universidade de Duke, em Durham, na Carolina do Norte. Ele é professor desde 1985 e ele trouxe ele escreveu um texto interessante para o The Guardian. Ele lembra da frase "abaixo a inteligência, viva a morte", pronunciada em 1936 pelo general Milian Astray, um fascista que era mentor e amigo de Francisco Franco, que seria o ditador da Espanha por mais de 4 décadas, né? Depois da Guerra Civil Espanhola. E a frase fazia parte de um discurso retórico que o Milian proferiu na Universidade de Salamanca, comemorando a insurreição contra a República Espanhola, que anunciava os anos sombrios que estavam no horizonte. O Ariel remete, então, a outubro de 2017, quando começou a acompanhar as maneiras pelas quais Donald Trump, nos primeiros 10 meses de mandato, travava uma guerra inquietante contra a ciência e a verdade. Em um ensaio online para a New York Review of Books, ele advertiu sobre as consequências letais que essa ofensiva contra a ciência acarretaria e os milhões de vidas que poderiam ser encurtadas. Em 2017, o que preocupava o Ariel era o ataque às leis ambientais e trabalhistas, as maneiras pelas quais ele estava drenando todos os departamentos governamentais de especialistas nessas áreas, destruindo, né, de uma forma imprudente os conselhos consultivos, fazendo cortes orçamentários para pesquisa científica, atacando a vacina, né? O Donald Trump já tocou a vacina e o conhecimento médico-científico sobre a saúde, inclusive nesses tempos de corona, né? E sua negação das mudanças climáticas, que talvez seja a principal parte negativa do governo de Donald Trump. E os observadores se concentraram em suas ações fracassadas e em ações confusas. O famoso vai e vem, né, que a gente vê aqui no Brasil. Foi revelado que, em janeiro desse ano, havia avisos, memorandos e bandeiras vermelhas mais do que o suficientes para garantir preparativos urgentes que nunca foram postos em prática antes na história dos Estados Unidos e, escandalosamente, que os membros do governo de Donald Trump desmantelaram, no início de 2018, a equipe encarregada de lidar precisamente com esse tipo de doença desastrosa, né, essas pandemias, demitindo os membros mais experientes do governo americano. A cena mais recente dessa tragédia é a insistente demanda de que a hidroxicloroquina seja usada no combate ao Covid-19. Um dia é como um milagre, o vírus desaparecerá. O pensamento mágico é esperado na religião, literatura e entre o público em shows onde os conjugadores tiram coelhinhos de chapéu, né?
mas não como um substituto para a medicina profissional e estabelecida. Não dá pra gente aceitar isso, gente. O Trump pergunta, o que você tem a perder, né? Ele reiterou recentemente em uma das suas intermináveis conferências para a imprensa, né? Algumas respostas, levantando falsas esperanças, desperdiçando recursos e tempo, vidas perdidas. Essas críticas, né, ao comportamento, por mais válidas que sejam, não devem deixar a gente perder de vista algo mais fundamental que está acontecendo na política global, né? Que é a resposta caótica e trágica de hoje, né, nos dias de hoje, a essa emergência não é um acidente, mas está profundamente enraizada e sistêmica. É o resultado direto de um padrão de indiferença que atinge o criminoso e remonta ao início do regime do Donald Trump, incorporado ao anti-intelectualismo que está presente em todos os seus seguidores e em todos os seus discursos. E está crescendo no mundo, um discurso anti-intelectualista, né? Um professor está denunciando isso. E o Ariel vai além. Ele diz que se em outubro de 2017 o Trump, que parecia um discípulo remoto, embora inadvertido, do general fascista que gritou "Viva a morte", todas aquelas décadas atrás, quando a democracia estava sendo destruída na Espanha, hoje o vejo como alguém muito mais aterrorizante, a personificação de um dos cavaleiros do apocalipse, aquele que montava o cavalo branco da peste, Donald Trump. E apesar do Estado estar na mão do lunático, segundo o professor, há motivos de esperança. A própria ciência, que o Trump sempre ridicularizou e adora ignorar, tem lentamente prevalecido na cabeça dos americanos. Avançando pesquisas, um passo a passo rigoroso e medido, até a contenção, né, a imunização e a sabedoria da epidemiologia tá entrando na cabeça dos americanos, né? Nova York tá vazia. Eu conheço pessoas que moram em Nova York, fazem imagens assim das ruas totalmente assim irreconhecível, diferente do centro de Campinas. Centro de Campinas é mais importante, Paulo, para a economia? Não que eu saiba. Mas realmente o centro de Campinas tem muito mais gente do que Nova York hoje na rua. É absurdo. Se vocês quiserem, inclusive, dá para transformar Campinas hoje no berço econômico do mundo, né? Tem que ficar claro para todo mundo que quando a gente sair desse momento de catástrofe, o Trump vai reivindicar o crédito e se gabarar de como ele foi genial e como ele conseguiu salvar os Estados Unidos contra tudo e contra todos, e que todo mundo que é contra ele é ingrato. Parece com alguém, gente? E, sem dúvida, né, isso vai ser conhecido como o ano que a praga mudou tudo na história da humanidade. Mais uma vez, né, vivemos um momento histórico, se ainda não for claro para todo mundo. Resta ver também se vai entrar na história como o ano que o facilitador da morte, né, na Casa Branca, foi finalmente responsabilizado pelo povo americano. Resta ver se muitos dos americanos conseguiram desenvolver anticorpos que impedirão a epidemia da ignorância, né? Será que as pessoas finalmente vão acordar? Ou a política realmente está perdida para sempre? Essas são as provocações de hoje. E aí eu quero, só para encerrar com o meu pensamento, e eu toquei nesse assunto na última live, e achei muito interessante tocar de novo, porque eu chego quase como uma conclusão do que a gente precisa fazer para que as coisas mudem com relação aos nossos mandatários, né? Eu falei com relação ao protagonismo que os políticos de centro-direita têm, e de extrema-direita no caso, né? O Witzel e até o João Dória, têm preenchido esse espaço do Bolsonaro. Que hoje são chamados de comunistas. O Dória é chamado de comunista, a gente já citou aqui no episódio. Isso quer dizer que o Dória ele é bom? Não, isso quer dizer que o Dória ele tem um cargo público importante. E é isso que tem feito esses políticos se destacarem, né? Só um exemplo, nos Estados Unidos, a gente falou aqui semana passada que o Trump garantiu a sua reeleição com a desistência do Bernie Sanders, praticamente, e o Biden hoje é uma figura tão apagada, muito por conta do que o Léo trouxe, né, com relação a uns problemas que ele vem tendo, mas também porque ele não é hoje um político ativo, né? Ele não tem um cargo. Por exemplo, muito se fala que quem poderia fazer frente ao Trump é o Andrew Cuomo, né? Que é o governador de Nova York. Por quê? Porque ele é governador de Nova York. Então, assim, ele tá fazendo o básico. E assim, quem está à frente, quem está mandando hoje, tem como agir. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a gente tem aí, em 2020, quem sabe, eleições municipais, e no mais tardar vai acontecer, acho que no início de 2021, dependendo do que acontecer com o coronavírus, e acho que os tribunais eleitorais precisam agir, né, de uma forma correta para que possam viabilizar, porque ninguém pode aproveitar esse momento de coronavírus também para largar mandato, né?
4 anos já está muito bom para muitos prefeitos, no caso 8 até, né? Só faltava ainda dar mais 1 ano de lambuja para essa gente. Então, pessoal, você que